Muito obrigado, deputado Edim Bess, e muito obrigado mesmo por essa oportunidade, porque nós acreditamos que é pelo debate que nós vamos encontrar aquelas soluções que interessam ao país. Eu quero declarar inicialmente que eu também sou um dos viúvos da Lei 8630. Só se me permite, para registrar a presença aqui do nosso deputado Wanderlei Macris, do PSDB São Paulo, um dos deputados atuantes aqui, com que eu tenho o privilégio de ter convivido muito tempo com ele, inclusive na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle agora. Obrigado pela presença. Por falar. Então, eu quero dizer que a BTP também se sente, em parte, desconfortável com o excesso de centralismo da MP, com a questão do CAP, com a questão do órgão, embora entendendo que a questão de órgão, trabalhadores avulsos, muitas das soluções devem ser buscadas através da negociação, que a MP contempla. Repetiu praticamente o que está na Lei 8630. Mas eu acho que vendo assim o momento atual brasileiro, que continua bom, apesar da crise mundial, em termos de nós conquistarmos grandes mercados ainda nessa economia globalizada, nós temos que ser práticos. Deixar de lado certas filigranas, formas, porque o desenvolvimento econômico e social de um país é muito mais importante que o excesso de formalismo, né? Porque através deles que nós vamos elevar o padrão de vida do cidadão. Então eu vou fazer uma apresentação aqui que tem o respaldo das grandes entidades. Eu pediria nós, em várias reuniões lideradas pelo Dr. Jorge Redal, nós firmamos um documento entre as seguintes entidades: a Ação Empresarial, que congrega mais de 60 outras entidades, né? A CNI, o Instituto Aço do Brasil, a FENOP, a BDIP, a Abratec e a BTP. Nós firmamos esse documento com algumas condições, com algumas propostas básicas, sem a intenção de mexer na essência dessa medida. Essa essência tem aprovação total da BTP. Qual é essa essência? Primeiro, destrancar os investimentos portuários e atrair novos investimentos. Por que a presidente usou a expressão no dia que lançou o pacote portuário de destrancar os investimentos? Porque a Casa Civil fez uma consulta à BTP no ano passado, antes de editar a medida provisória, perguntando às empresas filiadas quais os projetos, quais as intenções, quais as decisões de investimentos para os próximos 10 anos. Nós consultamos todas as associadas. Lógico, uma ou outra não respondeu em função de ter ações no mercado, embora esse documento foi enviado em grau de confidencialidade para a Casa Civil. Nós avaliamos e informamos a Casa Civil a relação das empresas, o que pretende ampliar, aumentar a sua instalação, ou ampliar a instalação ou construir novos. Nós avaliamos que nos próximos 10 anos, esse conjunto de empresas, sejam terminais arrendados, terminais privativos, pretendem investir 44 bilhões de reais. Aí eu estou dizendo que nós temos que ter praticidade. O que interessa ao país agora? Eu vi a reclamação, com a qual eu concordo integralmente com os empresários do Amazonas. Não podemos ficar também discutindo muito tempo e trancando a economia brasileira, perdendo mais uma vez a grande oportunidade que se oferece. O trancamento, o descolamento da produção, seja do agronegócio, da mineração, de outros produtos. A nossa indústria está sofrendo muito, porque tem uma forte competição externa. Então nós temos que nos lutar, diminuir, minimizar esses conflitos entre nós. Adversários nossos são os chineses, são os argentinos, são os americanos que competem conosco. Então esta é a proposta da BTP, de a gente não pretender, nesse curto espaço de tempo que uma MP permite, de fazer grandes mudanças. Nós concordamos que o CAP tem que ser mexido, somos parceiros da EB, o FOG, viu, o meu amigo José Augusto aqui, porque a EB é uma instituição
tradicional, com uma grande experiência e representa os exportadores e importadores, que são os clientes dos portos. Então, a nossa proposta é no sentido de tomar as medidas práticas, que é o destrancamento desses investimentos. E dentro desse destrancamento, nós temos um pleito antigo, que é a melhor expressão, que vem, as administrações portuárias vêm nos transferindo as decisões de adaptação dos contratos anteriores a 93, que a lei de 93, deputado, foi aprovada nesta casa, os congressistas foram sábios. Havia um momento de transição, os portos brasileiros estavam sucateados, paralisados praticamente, Portobras extinta, e nós perdendo competitividade cada vez mais, pois o Congresso, na lei, determinou em 2 artigos que o Poder Executivo deveria adaptar todos os contratos, sejam de terminais arrendados ou privativos, para poderem continuar. Mais importante que tudo na atividade portuária é a continuidade da prestação de serviço. Se os portos param, para o país. E essa inteligência essa casa teve, de determinar a imediata adaptação desses contratos. A BTP promoveu, na época, a adaptação de mais de 80 terminais dos contratos. Todos passaram a ter 25 anos, mais 25 anos. Houve um conjunto de terminais, que eu vou mostrar com essas empresas, que dependiam das companhias docas, que na época praticamente estavam abandonadas, né? Não tiveram condições ou não quiseram avançar na adaptação. Por favor, posso. Esse é um conjunto de empresas associadas à BTP que não tiveram essa adaptação. As senhoras e senhores vejam que são grandes empresas, inclusive o sistema Petrobras, tá? Liquigás, Bungo, Ultracargo e outras tantas empresas, né? Então, esse pleito vem tramitando e vem numa posição de ser avaliado pelos principais órgãos do governo. A próxima, por favor. Esses terminais, dentro da BTP são 27, mas fora o total são 54 terminais localizados nos 19 portos marítimos, todos terminais arrendados, terminais localizados dentro dos portos públicos, que respondem, esse conjunto responde por 50% das cargas movimentadas nos portos públicos. Próximo. Então nós temos os 2 dispositivos claros da lei que determinou, não é um favor, é um cumprimento de lei. Um país, para se desenvolver, não pode cometer 2 erros: deixar de aplicar a lei e deixar de cumprir com os contratos. O governo está cumprindo os contratos, mas nesse caso há um descumprimento em relação a esses contratos. Esse assunto tramitou, ao próximo anterior, tramitou na Advocacia Geral da União e, depois de muita análise, emitiu um parecer vinculante, determinando a adaptação dos contratos às disposições da nova lei. Porque se todos os terminais privativos, de forma correta, o governo adaptou, se os novos terminais licitados, a partir de 93, passaram a ter 25 anos, mais 25 anos, por que esse conjunto de terminais vão ser penalizados? E já estão numa via cruz. Só esse conjunto de terminais, em dados que nós levantamos, entregamos na Casa Civil, está até um pouco desatualizado, o valor é maior, pretende, tão logo haja assinatura da adaptação desses contratos, investir 11 bilhões de reais nos portos públicos brasileiros. 11 bilhões. Sem esses investimentos, e o Richard sabe muito bem, sem ampliação desses terminais, sem adaptar esses terminais aos novos navios, não só esse, como todos os terminais arrendados dentro da área de porto organizado, precisam se adaptar aos novos tamanhos de navios, precisam aumentar as suas frentes. Esse é um pleito da BTP. Nós temos que ser práticos. Próximo, por favor. Bom, eu não sei como é que está o meu tempo. Então vou encerrar só por último. Uma notícia. Nós temos, então, esse sistema portuário que movimentou no ano passado, entre privativos e privados, 904 milhões de toneladas, né?
entendemos nos próximos 2 anos para 1 bilhão de toneladas. Eu vou deixar aqui, deputado, o documento assinado pelas entidades empresariais, os principais dispositivos que alicerçam o nosso pleito, a adaptação dos contratos com as principais informações pertinentes, e pediria permissão para passar para o último. Próximo. Bem, eu preciso falar nos terminais arrendados e privativos também e questionar, e aí apresentamos uma sugestão, quanto à questão do processo seletivo, da convocação e processo seletivo para novos terminais. Nós achamos que essa convocação e processo seletivo para o setor produtivo será muito prejudicial. Porque quem vai apresentar um projeto de uma indústria ou do setor produtivo e se submeter ao processo seletivo, em que especuladores poderão atravessar e impedir a instalação imediata de uma indústria. O representante do governo fala assim, não, mas quem tem terreno não terá que entrar nesse processo seletivo. Pois bem, a medida provisória não diz isso, não esclarece. A nossa proposta, feita na Casa Civil e através de emendas, é no sentido de que se faça, assim, um anúncio público para tornar transparente para toda a sociedade que alguém pretende instalar um terminal. Isso nós achamos importante. Agora, o processo seletivo vai fazer com que o nosso setor produtivo, seja do agronegócio e da indústria, vão voltar a se instalar às rodovias. E a última questão, deputado, é quanto ao processo também aí uma medida provisória permite o acesso de qualquer terceiro, tanto no tribunal privativo ou no tribunal arrendado. Nós achamos que isso, além de ser uma invasão de propriedade, vai gerar uma enorme segurança jurídica. Como nós já estamos numa segurança jurídica muito grande, que foi lembrado aqui pelo pessoal do Amazonas, seja na adaptação dos terminais, seja nessa tramitação da medida provisória, mas nós entendemos que se alguém precisa movimentar a carga, e está todo mundo querendo movimentar a carga, seja o tribunal arrendado ou o tribunal privativo, mas vamos imaginar que alguém se nega. Quem deve decidir essa questão é a TAC. Ela foi feita para isso, para dirimir conflitos, e não querer impor. Então, senhoras e senhores, em função do adiantado da hora, eu quero dizer que nós temos que eliminar, minimizar esses conflitos. Nós temos que parar de olhar para o próprio umbigo e olhar para os interesses nacionais e do aspecto pragmático. E lembrar uma frase que sempre foi muito usada em 93, nos grandes debates que nós tivemos, do grande Afonso Arinos, dizia que numa situação dessa, tá, os parceiros, nós somos todos parceiros, trabalhadores, empresários, governo, os congressistas, nós temos que buscar, num caso desse, a solução que causa menos mal a cada um. Solução que causa menos mal a cada um e que interesse a todos, sem satisfazer integralmente a cada um. Muito obrigado.